Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos completando um mês de isolamento social e de ausência dos cultos públicos em nossa igreja. Pelas notícias, a gente vai ficar pelo menos mais um mês e a nossa oração é que os nossos responsáveis e líderes e autoridades, tanto da área política quanto da área da saúde, principalmente aqui em nosso país, possam se reorganizar, possam unir-se e nos ajudarem a passar por essa situação da melhor, mais eficiente e mais rápida maneira possível. Continuemos em oração para que uh, a gente consiga vencer esse período e continuar firmes e fortes no nosso propósito de continuar cultuando a Deus em casa, com os nossos familiares. E isso é muito importante. Não deixe de fazer isso. Você marido, você pai, você líder e responsável pelo seu lar, não negligencie essa oportunidade. Graças a Deus aqui em casa a gente tem cultuado em casa mais do que nunca. E isso tem feito uma diferença enorme na minha vida, na vida da minha esposa, nossa pequena família. Então, assim, não deixem de cultuar, de se fortalecerem nos seus lares, nas suas casas, para que muito em breve, a gente possa voltar na igreja de novo. Talvez a gente possa ter boas notícias de que no final desse mês de maio, quando a situação começar a melhorar, estamos finalizando, estamos na metade do mês de abril, mas pode ser que a gente fique esse mês de abril todo, talvez mês de maio, e em junho a coisa se estabilize e melhore. Vamos orar por isso, irmãos, para que essa situação possa passar, mas mesmo assim, no meio dela, a gente possa se fortalecer. E, obviamente, como eu já disse alguns domingos atrás, depois disso tudo virá a preocupação financeira, né? A, a gente tem a mentalidade, a ciência que nós temos as nossas responsabilidades financeiras. A gente viu e tem percebido filas enormes, né, nas lotéricas pelo auxílio emergencial e teve até pessoas dormindo na rua. Então, a preocupação é muito grande, empresas preocupadas, funcionários preocupados, e a gente precisa colocar isso óbvio e claramente nas mãos do Senhor, nosso Deus. Lembrando também da importância de manter os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu continuo dizimando e ofertando normalmente. E, e essa preocupação com dízimos e ofertas, irmãos, não é uma preocupação minha como pastor, da tesouraria, da diretoria, mas deve ser e é uma preocupação nossa como igreja, porque a igreja é nossa, a igreja somos nós, e são as nossas contas, as nossas responsabilidades que nós precisamos. E eu sei que alguns vão ter corte de salários, eu sei que alguns serão até demitidos, mas na medida do possível vamos continuar com as nossas responsabilidades financeiras, principalmente com a igreja, em oração para que uh, as nossas finanças não piorem tanto. Então, o medo e preocupações com as finanças são muito grandes. E a gente precisa sempre refletir e lembrar do cuidado do Senhor nosso Deus, irmãos. E eu queria refletir com os irmãos dessa manhã a passagem de Provérbios, capítulo 22, versículos 1 a 4, pois é uma passagem de sabedoria, é o que a gente precisa nesse momento. Na verdade, a gente precisa em todos os momentos, mas eu vejo muitas pessoas, principalmente cristãos, com falta de sabedoria. A gente precisa clamar a Deus por sabedoria, para que nós possamos saber lidar com as circunstâncias da melhor maneira possível e somada a essa sabedoria, fé. Fé de que Deus está no controle e de que Ele vai nos dar tudo aquilo que precisamos, não aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. Provérbios 22, 1 a 4, diz o seguinte: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Oremos, Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa manhã na tua presença.
Inunda-nos, ó Deus, com o conhecimento do Senhor e tira-nos, ó Deus, a ansiedade, o medo, a impaciência e coloca em nós, ó Deus, tranquilidade, calma, paz, serenidade e confiança plena no Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a nos deleitarmos no privilégio de que o Senhor, ó Deus, tem nos sustentado e que o Senhor cuidará de nós, mesmo em meio às adversidades e às lutas, Senhor Deus. Consagramos essa manhã nossas vidas em Tuas mãos, no precioso nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado e amém, Senhor Deus. Irmãos, eu queria refletir nesses versículos e analisá-los um a um e ao final trazer algumas aplicações sobre nossas vidas. E esse primeiro versículo, ele é muito interessante. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Obviamente, irmãos, a gente sabe que ser rico não é pecado. Se você tem o dom e a habilidade de conseguir juntar finanças, de conseguir administrar bem uma empresa, de conseguir ter um excelente trabalho e saber poupar bem e tudo mais, isso é maravilhoso, né? Quantos irmãos não ajudam na obra, não investem nos ministérios eclesiais, não ajudam missionários, não criam ONGs. Então a gente sabe que ser rico não é o problema. O problema é que muitas vezes as riquezas, e muitas das riquezas são conquistadas em detrimento de estar bem diante de Deus e do próximo. Um bom nome vale muito mais do que riquezas. E vamos falar a verdade, vamos ser sinceros. Muitos de nós gostaríamos de ser ricos, né? Muitos de nós gostaríamos de ter muito dinheiro. E essa discussão econômica tem sido colocada com mais força. E eu não sou economista, não vou falar diretamente sobre isso. Mas é claro que ser rico em si não é pecado, não é o problema. O problema é a avareza. É quando as finanças tomam o lugar de Deus na minha vida. E aí se torna idolatria. Ou então, quando para trabalhar demais, por exemplo, eu não cuido da minha saúde física, eu não passo tempo de qualidade com a minha esposa, eu não educo os meus filhos porque eu não tenho tempo, eu vivo trabalhando. Aí o pecado começa a florescer. É claro que há várias passagens da Bíblia que diz do perigo das riquezas. Mas se a pessoa é instruída por Deus e tem um dom e a capacidade de gerir suas finanças e se desenvolver, não é problema, não tem problema com isso. É muito provável que foi Salomão que escreveu esses versículos e tenha escrito esse provérbio. E vindo de alguém como ele, bastante rico, né, pode soar um pouco estranho. Ele que viu glórias e teve um reino maravilhoso e teve muitos bens e dinheiro, pode soar estranho ouvir e lê-lo dizer que o bom nome é melhor do que as riquezas. Porém, ele mesmo, o próprio Salomão, sabia que dinheiro não era tudo, né? Lá na passagem de 1 Reis, capítulo 3, versos 7 a 12, Deus deu a ele a oportunidade de pedir o que ele quisesse pedir, e ele pediu por sabedoria. Sabedoria, irmãos. A gente precisa pedir, até porque também muito dinheiro sem sabedoria, a gente sabe o que pode acontecer. E uma pessoa adquirindo sabedoria, ela vai entender e perceber que não é excesso de dinheiro que vai dar a ela a verdadeira felicidade e completude que ela precisa. Mais vale nesse versículo tem a ideia de escolha, opção. É melhor escolher ter um bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado aqui, né? Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Ser estimado aqui é ser bem visto diante das pessoas, não com a ideia de agradá-las, né? A gente sabe que ninguém agrada todo mundo e se a gente for agradar pessoas, a gente vai ter sérios problemas. Mas dar um bom testemunho diante das pessoas, ter um caráter reconhecido, ter um bom nome diante das pessoas. Mas ser estimado também principalmente diante de Deus, porque Deus sonda mente e corações. Eu posso muito bem ser hipócrita para com meus irmãos, para com as pessoas à minha volta, mas com Deus eu não consigo enganá-lo, porque Ele é onipotente, Ele é maravilhoso, Ele é onisciente, Ele vai sondar a minha mente, o meu coração e saber das minhas intenções. Nossas escolhas demonstram o nosso caráter, principalmente no caso do cristão. O crente que fica
loucamente, desesperadamente atrás de excesso de dinheiro, de riquezas, tem algo errado. Se isso não for algo natural, dentro da capacidade e habilidade que Deus deu para você de conquistar ou de ganhar, e se isso não te subir a cabeça, até que pode ser algo de Deus. Porém, muitas vezes, nós corremos desesperada e loucamente atrás de algo que claramente Deus não mostrou que não é para nós. Então, irmãos, a gente precisa se contentar, a gente precisa estar feliz primeiro com o que a gente tem, para depois querer alçar voos maiores. Nossas escolhas demonstram nosso caráter. Você tem escolhido o quê? Tem optado pelo quê? O crente, ele deve sempre escolher o que agrada a Deus. Agradar, fazer a vontade do Senhor. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Nós sabemos que o cristão, ele não possui qualquer nome. Não possui qualquer nome. Mas o nome do Senhor Jesus Cristo, que está em nós. Como nós vimos domingo à noite, né, no culto de celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, da Páscoa, o nome do Senhor está naqueles que ressuscitaram com Cristo. Aqueles que ressuscitaram com o Senhor, que morreram para Ele e que renasceram para Ele, têm um novo nome agora. E aí, mais uma vez, lembrando o versículo, né? Mas vale o bom nome. O bom nome de Cristo em você é mais importante do que qualquer outra coisa. E tudo aquilo que vier a manchar esse nome, denegrir essa imagem e ofuscar o caráter de Cristo em sua vida e através dela, deve ser rejeitado. E às vezes, as muitas riquezas e a preocupação excessiva com o dinheiro ofusca o caráter de Cristo através de você. Pensemos nisso, irmãos. Somos muito gratos ao Senhor porque o pão de cada dia não tem faltado. Mais uma vez repito, ser rico não é problema. O problema é quando a gente deixa as coisas de Deus para buscar excessivamente as coisas desse mundo. Às vezes nós ansiamos em correr atrás do que não é essencial e nos esquecemos dos privilégios que nós já temos. O crente, ele já tem tudo aquilo que ele precisa no Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Nada me falta, porque Ele é o mais importante que eu preciso ter e alcançar na vida. Então, irmãos, esse versículo me dá uma lição muito importante. Seja feliz com o nome de cristão que você tem. E faça valer a pena essa nova identidade, porque ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Se Deus quiser te dar um emprego melhor, um salário melhor, você obviamente tem que se esforçar para isso. Não se esforçar no seu trabalho para alcançar um emprego maior, um emprego melhor, mas se esforçar porque você tem que honrar aquele trabalho que você tem, aquela oportunidade que Deus te deu. Se for da vontade do Senhor, Ele vai te dar. Mas não se preocupe exacerbadamente por isso. Um bom nome de Cristo em você é mais importante do que qualquer outra coisa que o ser humano possa alcançar. O versículo 2 ele fala algo interessante. O rico e o pobre se encontram. A um e a outro faz o Senhor. Mais uma vez é aquilo que eu disse. Rico não é pecado. E o próprio Senhor Deus, ele cria o rico. E dá a oportunidade do rico ser rico. O problema é o que ele faz com essa riqueza, com essas bênçãos que ele adquiriu do Senhor. O Criador é mais importante que a criatura. Seja pobre ou rico, o mais importante é vir de Deus. O problema é a riqueza que vem da exploração, do engano e da injustiça. Essa não vem de Deus. E a gente sabe que muitas riquezas provêm disso. E a gente precisa, irmãos, labutar, trabalhar com muito esmero e principalmente com muita honradez, conquistar as coisas no Senhor, de acordo com a vontade dEle, com os sonhos e planos dEle para as nossas vidas e através de nossas vidas. A gente pode pegar o exemplo dos apóstolos, por exemplo, né? Que homens pobres e humildes que abriram mão de suas empreitadas, né? Pescadores, coletores de impostos e afins. E esses homens completamente desconhecidos e pobres, com a unção do Espírito Santo de Deus, mudaram a história. Então, o mais importante, assim como vários outros personagens da história com muito dinheiro que investiram na obra, também foram usados por Deus. O que esse versículo está dizendo é que o mais importante é ser de Deus. O mais importante é Deus, do que pessoas, do que aquilo que aquelas pessoas conseguem angariar ou conquistar ao longo de suas vidas.
Se ambos vêm de Deus, se rico e pobre têm origem no Senhor, não deve haver espaço para o esnobismo e para a soberba. É muito importante a gente pensar isso. Tanto esnobismo e soberba financeiros, ou intelectuais, ou de classe, ou de gênero, ou qualquer outra coisa, né? Precisamos ser humildes, porque somos criaturas que viemos do mesmo Senhor e Criador. Ele deve ser exaltado, e nós somos iguais diante dos nossos semelhantes, irmãos. Mesmo que nesse mundo o rico pareça ter privilégios e pareça ser melhor e invejado, e uma referência a ser alcançada, isso não faz diferença para o Senhor nosso Deus. Muitas vezes nós olhamos para o rico, nós olhamos para as pessoas e temos inveja. Até alguns falam inveja branca e parte até mesmo para o pecado da cobiça, mas precisamos ser contentes com o que nós temos, onde nós estamos, o que não significa que a gente não possa trabalhar a nossa situação para melhorar. Melhorar finanças, melhorar uma casa melhor, melhorar bens e etc. Lembrando que mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós temos para abençoar. O Senhor tem nos dado para que nós possamos dar. O Senhor tem nos abençoado para que nós possamos abençoar. Isso é importante. Não é fartar malandro ou pessoas que não querem trabalhar e pessoas preguiçosas, mas ajudar. Inclusive, se nos depararmos com uma pessoa preguiçosa, por exemplo, ao invés de darmos a condição para ela de dar dinheiro ou alguma outra coisa, a gente pode, muito mais do que isso, bater um papo com ela, orar por ela e dar ela a oportunidade de perceber que aquele não é o melhor caminho. Então, não somente questão de finanças, mais o Senhor Deus tem nos dado, mais a gente pode dar para as pessoas, seja finanças, seja tempo, seja sabedoria, seja inteligência e principalmente os privilégios da palavra do nosso Deus que Ele tem derramado sobre nossas vidas e que nós temos que derramar sobre a vida das outras pessoas. Então, como eu disse, às vezes no mundo parece que o rico tem mais privilégios e é melhor, mas isso não faz diferença para o Senhor Deus, né? Em alguns momentos é preferível ser pobre, em alguns momentos é preferível ter o básico, ter o simples e não querer ter mais do que a gente possa lidar e saber viver com isso, irmãos. O que mais importa disso tudo, e principalmente a mensagem central desse versículo, é que Deus é mais importante do que tudo. E ninguém é melhor que ninguém. Seja por finanças, seja por posses, seja por beleza. Nós devemos, diante do Senhor, compreender que nós somos criaturas e que somos finitas, pelo menos no âmbito físico, no âmbito material, ainda que os crentes receberão corpos glorificados na glória, mas tudo que nós temos e vivenciamos aqui neste planeta vai se findar, inclusive as finanças, inclusive carros, casas, bens, contas bancárias, os próprios bancos deixarão de existir um dia. Então, por mais que isso tenha uma certa importância em nossas vidas seculares hoje em dia, o mais importante é o que durará por toda a eternidade. E por mais rico que eu seja, é capaz que vou encontrar aquele meu irmãozinho extremamente pobre na glória comigo. E aí, se não somos iguais financeiramente aqui nessa terra, na glória nós seremos iguais no Senhor. E já somos iguais, né, aqui nessa terra diante do Senhor. Então, irmãos, abrimos mão do esnobismo, da soberba, da avareza, do excesso de preocupações com as finanças. É claro, irmãos, a gente tem preocupação, sim. Porém, mais do que isso, nós temos e precisamos ter fé no nosso Criador, porque Ele é mais importante do que tudo, Ele é mais importante do que todos. O versículo 4, ele também tem fala sobre riquezas, né? Só que eu citei esse versículo 4 porque 1, 2 e o 4 falam sobre finanças, e o versículo 3 ele parece perdido no meio desses 4 versos, porque ele fala o seguinte: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Esse versículo parece que está deslocado aqui, mas ele tem muito a ver com o assunto que está sendo tratado.
O prudente vê o mal e esconde-se. Isso principalmente no quesito da sabedoria, irmãos. Que a sabedoria ela vai além. Tem uma frase que eu sempre digo, sempre repito, da diferença entre o tolo, o inteligente e o sábio. O tolo não aprende com seus próprios erros. O inteligente aprende com seus próprios erros. Já o sábio, porém, ele consegue aprender com os erros dos outros. Ele faz o que o versículo está dizendo, ele vê o mal de longe, seja na vida de uma outra pessoa, seja num outro acontecimento, e ele esconde-se, ele se prepara para o mal não sobrevir sobre ele. Já o simples, e aqui, o simples não é uma pessoa adepta da simplicidade. Eu li essa passagem, eu achava estranho, mas ser simples não é algo bom. Simples no quesito da simplicidade e não querer tornar a vida complexa demais é bom. Mas o simples aqui no hebraico é uma pessoa tola, que não tem conhecimento, é o ignorante. E além dele não ter o conhecimento, né, ignoses, ele não possui o conhecimento, é alguém que não quer aprender, que não aprende com os erros dos outros e ele não quer aprender. O famoso teimoso, que também tem a ver com uma certa arrogância, jactância, né, uma pessoa soberba. O ignorante que nós conhecemos nos dias atuais. E aí, eu queria traçar um paralelo sobre essa pandemia que a gente tem vivido, e eu linkei aqui alguns erros, são notícias, são fatos. Quem quiser depois, as fontes dessas notícias eu posso mandar, não coloquei no esboço aqui e nem vou falar por questão de espaço e tempo, mas quem quiser, inclusive, irmãos, um aviso, evitem fake news. Recebeu uma notícia, tem dúvida se é falsa, pode me perguntar. Pergunte a alguém, pesquise em fontes confiáveis. Não confie em qualquer notícia que você receba pelo celular, por qualquer outra fonte. E não fique enviando e compartilhando qualquer notícia. Ainda que aquela notícia seja verdade, tenha veracidade, pesquise primeiro. Não vamos passar vergonha com isso. Então essas notícias aqui eu peguei. Não vou entrar em discussão política, porque não é a questão aqui. Mas são erros de pessoas que poderiam ter sido evitados, para a gente contextualizar essa passagem e poder fazer uma aplicação melhor. São erros cometidos em relação a essa doença, que já custou e infelizmente vai custar muitas vidas, né? O médico oftalmologista chinês, Li Weiliang, ele avisou ao Partido Comunista Chinês sobre o vírus em dezembro do ano passado. E a China, ela não tomou as devidas providências. E esse médico, ele morreu no dia 7 de fevereiro de Covid-19. Tem sido feito investigações que pode ter ocorrido um erro muito grave dentro do laboratório de Wuhan, lá na China, que trabalhava com o vírus, e por causa de um erro muito grande, o vírus pode ter escapado e pode ter contaminado as pessoas. Isso ainda está em investigação. Mas fato é que esse médico havia informado as autoridades em dezembro da periculosidade desse vírus e do alto índice de transmissão, e o povo simplesmente ignorou, e o Partido Comunista Chinês ignorou. O prefeito de Milão, né, Giuseppe Sala, ele reconheceu que errou ao ter divulgado o vídeo de uma campanha que dizia que a cidade não pode parar no fim de fevereiro. Ele já viu o que tinha acontecido lá na China, podendo parar com a situação, podendo evitar, podendo tomar providências, não tomou. A cidade de Milão, na Itália, a gente sabe que a Itália é um dos países que mais tiveram mortes. A presidente, né, da Comissão Europeia, Ursula Leyer, ela essa semana pediu desculpas à própria Itália nesta quinta-feira, né, dia 16, pela ausência do bloco na fase inicial da pandemia. Ouviram a situação na China, ouviram na Itália, e a Comissão Europeia não tomou uma satisfatória, não agiu satisfatoriamente nessa situação. E muitos líderes mundiais, tanto líderes de direita quanto líderes de esquerda, desdenharam da doença e hoje sofrem sérios problemas de saúde, econômicos, e ainda vão sofrer muito mais. E dentre vários outros exemplos que eu poderia citar dessa cegueira ignorante que nos atrapalha em relação a essa doença, é saber que em 1918 houve a chamada, né, e a famosa gripe espanhola, em que os mesmos erros foram cometidos. Para quem gosta de história, dá uma pesquisada depois sobre a gripe espanhola,
que afetou o mundo e matou muitas pessoas no passado. E a história da humanidade, houveram várias outras pandemias, como a peste negra, por exemplo, o período medieval, enfim. Irmãos, o que acontece é que somente nessa pandemia nós podemos ver vários exemplos do que esse versículo quer ensinar. São autoridades que tiveram a oportunidade de resolver o problema, de amenizar a situação, mas ignoraram, não quiseram fazer. E agora muitos de nós estão sofrendo sérias consequências como nações. E além disso, um dos perigos do mundo globalizado, eu lembro que quando eu era criança e estudava geografia na história, a gente estudava sobre globalização, sobre o avanço da internet, facilidades de viagens, a gente já estudava sobre isso na fase de escola pública, municipal, em que um dos perigos da globalização é que no passado um povo ficava doente, morria a população da cidade pequena e ficava lá. Um dos perigos da globalização é que uma doença que surgiu num país isolado do mundo, em pouco tempo passa para o mundo todo, por causa de várias viagens, por causa de negócios, por causa de pessoas que precisam viajar, por causa de eventos esportivos, enfim. Irmãos, o fato é que a gente precisa se preparar para todos os cenários. E a gente precisa aprender com os erros à nossa volta, inclusive com o que lições essa situação quer nos passar. A gente vê na própria Bíblia, né, em vários momentos, os judeus, eles observaram os erros dos outros povos, mas insistiam no mesmo erro. Eu coloquei uma referência de Ezequiel 23:11, em que Deus, através do profeta Ezequiel, fala que Jerusalém viu os erros de Samaria, viu as consequências dos erros de Samaria e quis fazer o mesmo, né? Então, irmãos, vários exemplos na Bíblia, vários exemplos na história de pessoas que não foram prudentes, viram o mal e não se esconderam, irmãos. Nós precisamos aprender com os nossos erros e com os erros dos outros para não repeti-los. E aí a gente vai para o versículo 4, o último versículo do nosso estudo hoje, que fecha essa questão, que o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O mais importante é ser humilde e temer a Deus. Submissão total e reverência ao Senhor. O resto é consequência natural e de acordo com a vontade do Senhor sobre nossas vidas. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Irmãos, humildade é fundamental. Se muitos dos líderes mundiais fossem mais humildes, ouvissem mais as suas autoridades da área da saúde, da área científica, a gente sabe que a Bíblia ela não é contra a ciência, muito pelo contrário, muitos teólogos, pastores, estudiosos da Bíblia foram cientistas, né? Eu poderia citar vários nomes aqui, mas não é a questão. Vários cientistas, vários crentes acadêmicos, é claro que a Bíblia é a nossa autoridade máxima de regra, de fé e de prática, mas nós não somos ignorantes e negligenciamos a ciência, não negligenciamos a medicina, não negligenciamos os responsáveis técnicos. Infelizmente, irmãos, o mundo está sofrendo seriamente os resultados desta pandemia por causa da ignorância, por causa da ganância, por causa da avareza e principalmente por falta de humildade. E, inclusive, a igreja, nós, os crentes, os cristãos, nós podemos refletir sobre isso. Nós podemos pensar em ser mais humildes e verdadeiramente temer ao Senhor nosso Deus, irmãos. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida, irmãos. Para a gente concluir, eu queria trazer 3 ensinos que podemos aprender nessa passagem, ensinos que eu tirei para mim e quero compartilhar com todos vocês. O primeiro é: seja contente e feliz com sua identidade em Jesus Cristo. Valorize essa identidade. Você que entregou sua vida para Jesus, e como nós vimos domingo à noite passado, que morreu em Cristo Jesus e renasceu para Ele, ressuscitou para Ele, você agora tem o nome dele encravado na sua existência.
Valorize a identidade de Jesus em você. Seja contente e feliz e saiba que o que você precisar Ele vai te dar no tempo certo. 2. Não deixe preocupações financeiras tirar a sua paz. Eu sei que é difícil. Já estive desempregado, sou pai de família, tenho responsabilidades financeiras. Mas o mais importante é temer a Deus e guardar os mandamentos do Senhor. Confie no Senhor Deus. Inclusive, Ele nos permite dificuldades, tribulações e escassez para provar a nossa fé. Não para que Ele possa saber, porque Ele já sabe, mas para nos mostrar. Então, não deixe preocupações financeiras tirar a sua paz. E por último, 3, seja humilde e tema ao Senhor com mais ênfase. Submeta-se e leve mais a sério a vida com Deus, porque isso vai ser mais importante do que qualquer outra coisa. O próprio Salomão, no final de Eclesiastes, nos últimos versos de Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, ele diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem e mulher, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. E para nós, é uma mensagem que eu senti no Senhor na sua palavra, que o Espírito Santo do Senhor complete em todos os corações aquilo que foi ministrado. E oremos. Obrigado, Senhor, pela graça, pela misericórdia do Senhor. Estamos passando por dias e momentos difíceis e que o Senhor, Deus, nos ajude a passar por tudo isso da melhor maneira possível. Louvado e glorificado seja o teu santo nome. Ajude-nos a aprender a confiar no Senhor. Ajude-nos a aprender a descansar em Ti. Ajude-nos, ó Deus, a valorizar e a sermos extremamente contentes com a nova identidade que nós temos no Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo do Senhor que nos foi dado, aqueles que são crentes, aqueles que entregaram a vida ao Senhor, aqueles que não, que o Senhor possa impulsioná-los e incentivá-los a isso, ó Deus. Ajude-nos, Senhor Deus, a não andarmos preocupados excessivamente com as finanças, mas a descansarmos no Senhor, porque o Senhor Deus vai nos dar aquilo que precisamos. E continuamos clamando e orando ao Senhor para que isso possa passar logo. E ajude-nos, Senhor Deus, a termos humildade, a sermos mais humildes, e sermos mais reverentes ao Senhor e plenamente, Senhor Deus, descansar sob a Tua poderosa mão. É claro que não exime a nossa responsabilidade de trabalhar, de cuidar das nossas famílias, casas, enfim, mas ajude-nos a termos uma verdadeiramente fé no Senhor. Uma fé que descansa, mas uma fé que transforma. Muito obrigado pela graça, pela misericórdia do Senhor, Deus. Ajude-nos a termos mais compromisso contigo e com as responsabilidades que o Senhor nos deu, principalmente em nossos lares, em nossos casamentos, com nossos filhos, com nossos pais, louvando e adorando e engrandecendo o Senhor em casa, para que quando tudo isso acabar, a gente possa, Deus, aos poucos, voltando a uma normalidade de acordo com a Tua vontade. Obrigado. Consagramos esta manhã nossas vidas em Tuas mãos. Em Teu nome, obrigado e amém, Deus. Obrigado, irmãos. Excelente domingo a todos. Deus os abençoe.